Transformação política e conflitos no estado do Paraná. A questão do contestado. Na verdade, as tensões na região do contestado não foram somente internacionais. Também ocorreram disputas entre as províncias e, posteriormente, estados brasileiros sobre o território. Por exemplo, na primeira metade do século XIX, a província de São Paulo estendia-se na sua parte meridional até o rio Uruguai, a qual limitava com a província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Em 1853, a quinta comarca de São Paulo veio a constituir a província do Paraná. Seus limites meridionais mantiveram-se os mesmos, sem alteração, uma vez que o Paraná passou a ser o legítimo herdeiro. Nessa época, o Paraná estendia-se do Rio Grande do Sul às margens do rio Uruguai, e não havia acordo definitivo de fronteiras entre o Paraná e Santa Catarina. Em 1901, Santa Catarina entrou no Supremo Tribunal reivindicando todo o território contestado, e a decisão do Supremo Tribunal Federal ocorreu entre 1909 e 1910, dando o ganho de causa ao estado de Santa Catarina. A maioria das lideranças políticas do território paranaense na região negavam-se em aceitar a administração catarinense, julgavam que seriam esquecidos. Fomentado pelo governo do Paraná, a região buscou constituir um estado com o nome de Missões. A região ficou conhecida ou ficou tensa, e Santa Catarina, temerosa com a perspectiva de ficar com poucos territórios, e sob pressão do presidente Venceslau Braz, buscou negociar com o Paraná a definição de suas fronteiras. As discussões entre os dois estados foram longas e o acordo definitivo foi assinado em 1916. As respectivas assembleias legislativas retificaram o estabelecido. Durante muito tempo, a região do contestado ficou praticamente abandonada pelas autoridades paranaenses. Sua população não tinha assistência governamental e a maioria da população vivia em completo abandono. No entanto, essa população estava profundamente ligada às transformações que estavam ocorrendo na região. Em 1908, a construção da ferrovia entre São Paulo e Rio Grande do Sul, que passava pelo Vale do Rio do Peixe, passou para um grupo econômico estadunidense denominado Brazil Railway Company. Em dinheiro para pagar o serviço, o Brasil cedeu terras ao longo da estrada de ferro para a companhia. Com isso foram repassadas aos norte-americanos grandes extensões de terras em pagamento pela construção da ferrovia, desde o Vale do Rio Ivaí até o Rio Uruguai, na fronteira com o Rio Grande do Sul. No contestado, essas terras estavam, em parte, povoadas por populações pobres, e a empresa estadunidense resolveu expulsar os caboclos poceiros. Desesperados, essa população não tinha a quem recorrer, pois os latifundiários da região defendiam seus interesses, o governo paranaense federal não se importava e, para piorar, a empresa constituiu uma guarda para expulsar e conter os ânimos da região. Este descaso fez surgir na região forte comparação entre o governo imperial e republicano. Em tal estado de tensão surgiu Miguel Lucena, que se intitulava o monge, José Maria, que passou a liderar essa população. Os monges eram figuras típicas do sul do Brasil, que viviam vagando em meio ao sertão. Os chamados monges foram na realidade três. O primeiro foi João Maria de Agostini, imigrante italiano, chegado ao Brasil em 1844. Foi um frei da ordem de Santo Agostinho e percorria os estados do sul, exortando os homens à prática das virtudes e a do bem. Receitava ervas como remédio a quem solicitasse, dava conselhos aos aflitos que o procuravam e fincava a cruz nos caminhos. Ninguém sabe ao certo como ele morreu, mas a ele os caboclos atribuíam milagres e passaram a chamá-lo de São João Maria. Neste contexto surge o segundo monge, na pessoa de Anastas Marcai, o qual chegou à cidade da Lapa com tropas de Gumercindo Saraiva durante a Revolução Federalista de 1894. Marcai conheceu pessoalmente o João Maria de Agostini, imitando-o, intitulou-se João Maria de Jesus. Era de índole pacífica e foi o que mais foi o que mais deixou influência e se perpetrou na lembrança da população sertaneja, morrendo, ao que parece, nos sertões de Santa Catarina em 1906. Como vimos anteriormente, a falta de apoio aos pobres da região do contestado agravava-se com a polícia catarinense e paranaense atemorizando as populações sertanejas. Era necessário um líder, um guia que chefiasse a revolta. E ele aparece na figura do terceiro monge, que foi Miguel Lucena. Este aliciou ao seu redor os injustiçados e os perseguidos, e os desajustados, e os desempregados e até bandidos.
O monge lhe deu-lhes instrução militar e ficaram conhecidos como pelados, e os adversários soldados do governo conhecidos como peludos. Miguel Lucena surgiu inicialmente em Palmas e autodenominou-se José Maria de Agostinho, dizendo ser irmão do primeiro monge. Posteriormente passou a ser chamado de João Maria. Tornou-se chefe e guia dos desfavorecidos e criou os chamados quadros santos, que eram redutos de resistência, além de uma guarda pessoal de 24 sertanejos, a quem chamou de os 12 pares de França. Sobre a ordem de nunca atacar e sim resistir, o número de seus adeptos cresceu rapidamente e o estopim da guerra surgiu quando o monge recusou-se a atender a um doente da família do coronel Albuquerque, grande proprietário de terras dos sertões catarinenses e presidente da Assembleia Legislativa Catarinense. Após muitas conversas, a polícia catarinense convenceu José Maria a atravessar o Rio do Peixe, entrando dessa forma em um território ainda paranaense. Para as autoridades paranaenses, José Maria não passava de um invasor catarinense, de um chefe de fanáticos. A polícia paranaense organizou uma expedição policial bem armada e comandada pelo coronel João Gualberto. Quando o coronel aos Campos intimou o monge para explicar o motivo de tanta armada, o monge não compareceu e João Gualberto resolveu atacar. Em contrapartida, José Maria organizou uma emboscada. O combate foi violento e morreu o comandante João Gualberto e o próprio monge José Maria. No entanto, foi apreendido pelos pelados um importante material bélico da polícia paranaense. Voltaram para Santa Catarina e neste contexto surge um novo líder, Eusébio Ferreira dos Santos. A liderança de Eusébio surge devido à sua neta, que afirmava ter visto várias vezes José Maria, que lhe aparecera e ordenara que continuasse a luta. Eusébio passou a dar ordens em nome de São José Maria. Situados em Taquaraçu, Curitibano, Santa Catarina, os fanáticos, como eram chamados, se preparavam para a guerra. Uma força militar federal foi providenciada e a população, percebendo a movimentação das tropas, atacaram conquistando mais material bélico. O governo federal percebera que estava desperdiçando tempo, homens e munições, e a organizar pequenas expedições. Resolveu então realizar uma campanha de envergadura com equipamento militar. Sucederam-se rápidas vitórias das tropas peludas, que bombardearam até o último reduto dos fanáticos. Foram necessárias 3 expedições ao todo para se conseguir desbaratar os revoltosos, perdendo os milhares de vidas entre oficiais, soldados e caboclos.